Tarcísio aqui de novo. Pregação cristocêntrica, a mensagem da cruz diante do secularismo. Eu não sei se o pessoal da internet ou vocês que estão presentes aqui, vocês têm muito mimimi, entendeu? Aí eu tive medo de escolher algum filme que desse muito mimimi, eu falei, vou pegar um de 20 anos de idade. Quase 20, praticamente. Que aí, se não assistiu, o problema é seu, né? E Procurando Nemo, que é coisa mais doce. Não é possível, quer dizer, você pode não ter visto, você nem é obrigado a vê-lo, mas aí a culpa é sua mesmo. E eu quis pegar esse filme para pegar o viés secular. Eu gosto dessas coisas, tipo desenho como Caillou, que é um doce de criança, mas é muito secular. Sabe, quando você assiste alguma coisa e você vê que não tem uma igreja no fundo do mar, você não tem uma oração a ninguém, e é só o esforço das pessoas ou dos bichos, você fala assim, gente, secular até nos bichos, né? É assim, é intenso. Então, eu achei muito que valeria a pena pegar esse Procurando Nemo para pensar a questão do secularismo e então ver o que a gente faz com a pregação. E o filme Procurando Nemo teve tudo para dar certo. É uma história de família, é uma história de alguém perdido que foi achado. Fazer uma observação. Eu não estou cristianizando o filme, tá bom? Eu estou pegando uma peça secular e mostrando que é impossível você ser secular em paz. As pessoas não conseguem ser seculares o suficiente, não foram até o fundo. Elas não conseguem negar as categorias, não conseguem negar a ordem, a estrutura e a direção que Deus estabeleceu nessa terra. Então, não estou cristianizando, mas só usando o filme e fim. É a história da luta pela liberdade. Se a gente tivesse que pensar num tema, diria que ele junta assim com maestria achado e perdido, confiança e desconfiança e memória e lembrança. Esses três tópicos são aqueles que estão do começo ao fim no filme. Você vai ver isso, a desconfiança do pai, a dificuldade de confiar e que ele vai confiar no final. A falta de memória de uma personagem, a Dory, que entra na história, a falta de memória e a memória que não vem. Essa é a parte boa do filme, porque nem sempre as coisas voltam. E o que foi achado, foi perdido, finalmente é achado. Então, essas coisas estão costuradas naquele desenho, de modo muito interessante. Tudo isso muito secular, porque, afinal de contas, era um esforço comum ali. Tem muito a conversar sobre esse filme, mas eu quero falar sobre pregação. Mas eu não posso me furtar de pegar uma cena lá do final, muito interessante, e eu vou usá-la apenas como ilustração do que a gente faz com a pregação. Lá no filme, no filme, o Dr. Sherman, que é proprietário de um consultório lá, ele é um dentista, ele se dá conta que os peixes sumiram. Eles conseguem fugir e estão no oceano. Cada um dentro do seu saquinho no oceano. Aí vem a frase. E agora? E agora? Pensa nessa pergunta. Eu não sei. Para mim foi assim foi um encontro assim, desde a primeira vez, que quando você tem filhos, você vê dezenas de vezes, não é? Esse é o tipo de filme que você vê dezenas de vezes. Mas eu confesso que eu nunca compartilhei isso com ninguém, falar com vocês, cara. A primeira vez que eu vi esse filme, é que não dava para falar isso com as crianças, eu lembrei do Schaefer. Eles iam olhar para mim e falar assim, o quê, pai? Na época, afinal de contas, já tem um bom tempo isso, né? E eles eram muito pequenos. Então, eu lembrei na hora, eu falei assim, cara, olha o que eles estão dizendo, estamos salvos. E agora? E agora? Ser salvo não é o alvo, ela é parte do processo. O que vem depois do processo de ser salvo é florescimento, é desfrutar dessa vida com tudo que está disponível. Então, era muito, né, dizer que, e eu estou contando só hoje isso, depois de anos guardando no coração, de que eu lembrei de Schaefer naquela hora, especialmente de uma obra dele de 76, Como Devemos Viver. Como devemos viver. Naquele período, quando Schaefer escreve nos Estados Unidos, havia promessa de paz, de riqueza pessoal, conquistados pelo humanismo secular. E ele viu naquelas coisas um risco
a fidelidade evangélica. E eu achei muito interessante que ele tivesse visto isso naquela obra, porque eu lembrei de Jacó. Gênesis de 32 a 35, você tem uma história esplêndida, porque Jacó correu muito mais risco quando tudo estava bem. Quando ele estava em dificuldades, foi o tempo em que ele mais esteve próximo de Deus. Mas quando tudo estava bem, a ponto dele construir casa, naquela época, foi a época que ele correu mais risco. Quando o Schaeffer olha aquela coisa toda, aquela riqueza, aquelas promessas de paz sendo anunciadas, ele viu o risco. Ele viu o risco. Ele foi profético ao criticar a igreja cristã por um legado de racismo, de abuso de poder econômico. Ele estava certo quando ele olhou para os acontecimentos de 3 anos atrás, que está sendo revisto agora, do Roe versus Wade sobre o aborto. Ele sabia que estava acontecendo uma mudança cultural profunda e que muito mais ainda estava por vir. Quando eu vi aqueles saquinhos salvos no oceano em 2003, eu na hora, sabe aquela... É como outro desenho, Ratatouille, quando você dá aquela garfada e lembra da infância. Eu tive aquilo quando eu falei assim, gente, agora 20 para trás, quando foi a minha conversão, eu lembro que eu pensei nisso, tá, salvo, eu estou dentro do saquinho, e agora? E agora? É porque na pregação, salvação e santificação são coisas que vão andar de mãos dadas. Você não anuncia uma coisa só, você fala sempre da salvação, sim, mas está sempre edificando o povo de Deus e falando da santificação. O processo natural do cristão, aproveitando essa minha cena preferida do filme, é dia a dia aprender a me desvencilhar do pecado que me prende e, ao mesmo tempo, aprender a discernir o oceano. A cosmovisão daqueles peixes era do aquário. E agora eles estavam no oceano. No oceano há correntes marinhas poderosas, assim como predadores vorazes. A vida na natureza, cada vez que eu fico ouvindo grilo, Deus fez os grilos. E Deus os fez para dizer onde eles estão. Eles ficam cri, cri, cri. E o predador sabe onde eles estão. Você pensa que a vida de grilo é fácil? Você tem que dizer onde você está para o predador te achar. Eu imagino que cada cri, cri que um grilo faz é assim. Será hoje, Senhor? Será hoje? Vida na natureza não é fácil. O mundo é assustador. A vida na natureza é tentar ficar vivo mais um dia. O mundo quebrado, ele é assustador. O que faz a mensagem da cruz diante do secularismo? Anuncia essas duas coisas, a salvação e a santificação, dentre outras doutrinas na Escritura. E por que você continua a anunciar a salvação, uma vez que você foi salvo? Por uma razão simples. Nós podemos esquecer. Memória, isso é muito importante. Um dos grandes pecados denunciados na Bíblia é esquecer-se de Deus. Procurem depois as suas chaves bíblicas aí eletrônicas, esquecer Deus. Procure com essas duas palavras. Passar a vida, imagina, passar a vida como se Ele não existisse. Não compartilhar com Deus as nossas derrotas e as nossas conquistas. Não contar para Deus os nossos pensamentos mais estranhos. E nem buscando dEle o perdão que Ele oferece todo dia. Isso é muito secular. Pois é tão interessante isso que um dia Deus instruiu o seu profeta Jeremias, no capítulo 2, a dizer assim: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Você consegue imaginar isso? Que você vai celebrar um casamento e a noiva chega da sua frente e fala assim: esqueci de me maquiar. Acontece isso? Inimaginável. Ela pode esquecer o noivo, mas não a maquiagem. É o dia. Ela não vai esquecer disso. Procure na Bíblia sobre o pecado do esquecimento, ele é sério. A pregação, portanto, constantemente relembra a salvação e orienta para a santificação. O tempo todo faz esses dois movimentos.
É bom porque no ajuntamento dos santos, desde os primórdios, sempre Deus fez com que nessa celebração, em qualquer celebração em que há um ajuntamento, que houvesse ali crentes e descrentes, pessoas com problemas de confiança e desconfiança. O Evangelho, assim, não é apenas a maneira pela qual nós recebemos a salvação, não é só isso, tem e agora, mas é a maneira de avançar em todas as etapas da vida cristã. Senão nós vamos fazer como os Gálatas, e aí nós vamos ter um espanto que não é o uso filosófico, espantado porque eles passaram da graça. Eles começaram pela fé e terminaram tentando avançar pela lei. Você avança mediante a fé sempre. O remédio para a incredulidade e falta de memória é a narração do Evangelho de novo e outra vez. A pregação, ainda que seja mensagem para o crente, fala também ao descrente, porque todos temos o mesmo problema subjacente. Nós temos coisas perdidas que precisam ser achadas. Nós precisamos trazer à memória as coisas. E nós temos um baita problema de confiança. E mesmo nós, crentes, confiar em Deus não vem assim, no kit. No kit vem a fé. E nós lutamos intensamente, porque nós carregamos ainda um morto, para confiar em Deus. Por isso o sermão ele precisa ser centrado em Cristo, em sua exposição e na sua aplicação. Crer em Cristo é o que desmantela os sistemas de incredulidade do coração humano. É isso. Em geral, as pessoas costumam destacar negativamente que essa era secular não aceita a verdade revelada, mas deixam de mostrar que a incredulidade corre o mesmo risco que os crentes correm. Os crentes correm o risco de descrer, mas os descrentes correm o risco de crer, especialmente quando o Evangelho é anunciado. A incredulidade, ao mesmo tempo que rejeita a verdade revelada, ela está gritando hoje uma verdade encarnada. Não me vem explicar sistema, eu quero ver acontecer. Ok. Aí eu falo assim, gente, coisa boa. Que coisa boa para o Evangelho. Eles querem uma verdade encarnada. Esse pragmatismo de querer ver se o cristianismo funciona nem é uma coisa ruim. Nós deveríamos ser os primeiros interessados nisso. Em nossa pregação, nós precisamos contar como é que aquele ensino se concretiza na vida real dos crentes. E seria bom os crentes ouvirem os seus mestres darem ideias de como que eles poderiam compartilhar a fé quando os problemas de incredulidade surgirem, de confiança. E o modo como eles fazem isso, mediados pela lente de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada por meio de quem nós enxergamos toda a realidade. Quem sabe se nós fizermos assim, esse mundo secular, vendo a nossa nova vestimenta, já que a gente está falando de desenho, eu vejo esses filmes de heróis, eu fico assim, primeiro já aprendi com o filme dos Incríveis que não é para usar capa. Capa você pode morrer, né? É sugada por um negócio, uma turbina do avião. Capa não é legal. Mas eu comecei a gostar dessa outra roupinha que você pensa, você já... Ela veste você. Eu falei assim, quem inventou essa ideia não foi a Marvel. A Bíblia fala que nós somos revestidos de Cristo. Você não percebe isso quando vê o seu colega crente? Fala assim, epa, está com a roupa, hein? Estou vendo. Maravilha. Estou vendo a sua roupa. E, no entanto, quando você vê alguma coisa não cristã, você fala assim, rapaz, você está envergonhando sua roupa. Ou, se a coisa for muito ostensiva, você fala assim, eu acho que não é essa roupa. Porque nós recebemos esse revestimento. E dá para ver. As coisas são claras. Assim como Pedro insiste para a gente crescer na graça, essa é uma coisa manifesta que as pessoas vão ver. Quem sabe esse mundo secular, vendo essa nova vestimenta,
porque nós estávamos perdidos e fomos achados, perceba como Deus responde, por meio de você e de mim, os problemas reais de confiança com os quais nós nos deparamos nos abismos por aqui. O tempo todo que eu via aquele filme, eu ficava assim: meu Deus! O moleque na beira do abismo, o peixinho: não vai, filho, não vai, não chega aí perto. Eu ficava assim: coisa de crente isso aí, hein? Coisa de crente. É impossível fugir da categoria, é impossível fugir da estrutura. Eu falei assim: puxa vida, ao mesmo tempo que eles conseguem detectar, aliás, o mundo é muito bom nisso. Esse mundo secular é muito bom de perceber o buraco. Não foi fundo o bastante, mas eles são bons de ver o buraco. Mas na hora de mostrar uma redenção, a gente vai tudo para o mesmo lugar. Se todos nós dermos as mãos, se nós amarmos mais. Eu falei: meu Deus, dá vontade de vomitar, né? Gente, não! A solução não estará em nós. Não é multiplicando o número de quebrados que a gente vai conseguir um inteiro. Nunca funcionou. Não dá certo. Não é assim. É nessa hora que eu falo assim: obrigado, Nemo. Obrigado, Schaeffer. Obrigado, Deus, pela sua escritura, que moveu esses caras, cristãos e não cristãos, a trabalharem dentro de categorias e estruturas que a gente pode identificar e falar assim: nós temos muitas oportunidades para lidar, não é? E não podemos perder de vista que rememorar o Evangelho não é ficar ali com aquela cara de tédio e falar assim: lá vai ele falar de Jesus de novo, né? Jesus salva, olha só, está falando da criação, que é da redenção, de novo. Gente, se nós não tivermos essa memória, nós esquecemos. Se você não acredita nisso, você ainda nem conseguiu duvidar o bastante de você mesmo. Crente, acredite, você é bem pior do que você imagina. E se você não acredita nisso, abre o espelho, abre a Escritura. E aí você vai ter mais chance de poder olhar para o mundo e falar assim, e ter misericórdia dele no anúncio do Evangelho. De saber que eles têm os mesmos problemas que nós temos de confiar em Deus. Mas que você está sendo assistido pelo Espírito Santo para fazer isso. Prega o Evangelho, rememora-o sempre. Obrigado, Nemo, obrigado, Schaeffer. Obrigado, Uriel. Muito bom estar com vocês. Deus nos abençoe.